Deus ele se apresentou para Samuel. Samuel, daí o que aconteceu? Ele foi lá em Eli, me chamou, mestre. Não, volte a dormir. Samuel, me chamou, não, volte a dormir. Na terceira vez, Deus chamou de novo. Daí Eli explicou para ele, quando escutar essa voz, você fala, eis-me aqui, fala comigo. Então o que acontece? Desde novo, Deus ele já teve um propósito, Deus ele já chamou, tinha chamado Samuel. E é assim na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Agora eu vou ler aqui para vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A palavra fala assim, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigamos a sua pisada. Quer dizer que essa palavra aqui é só para pessoa que já está avançada em idade? Não, é para jovem também. Entendeu por quê? Deus ele tem um chamado forte com jovem, porque ele quer levantar uma nova geração, mas uma geração de jovem que adora ele em espírito e em verdade. Vocês não lembram lá em João capítulo 4, versículo 22, o que Jesus Cristo ele fala para a mulher samaritana? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que eu quero dizer para vocês, não adianta, se a gente está aqui num propósito de servir a Deus, a gente ser uma coisa aqui e na escola a gente ser outra. A gente ser uma coisa aqui e na nossa casa a gente ser outra. Entendeu? A gente tem que ser cristão na nossa casa, a gente tem que ser cristão na escola, a gente tem que ser cristão no nosso trabalho, a gente tem que ser cristão em todos os lugares. Por quê? Porque muitas pessoas veem a gente como referência. Não vai pensando que são os mais velhos, não. Os mais velhos, muitas das vezes, tem os mais novos por referência, tem um jovem. Por quê? Porque tem muitos irmãos de idade que já estão há muito tempo na igreja, no ministério, e não estão dando exemplo. Então, muitas pessoas que estão de fora, ele vê o jovem como exemplo. Entendeu por quê? Porque geralmente os jovens, eles se entregam verdadeiramente. Na escola, por exemplo, vocês são exemplo para muitas pessoas. Entendeu? Não sei quem trabalha. Eu, por acaso, eu trabalho. No meu serviço, eu tenho que fazer a diferença. Por quê? Porque por mais que tem muitas pessoas que criticam, que tacam pedra, mas ainda assim eu sou a referência. Eu tenho que mostrar, eu tenho que refletir a glória de Deus. É assim na vida de cada um de nós. E o chamado da gente começa por aí. A gente fazendo por onde? O chamado da gente começa na obediência. Por quê? Porque a gente tem que espelhar a glória de Deus, tem que refletir na nossa vida, dando testemunho. Não é porque a pessoa é jovem e é novo convertido ou está passando por um discipulado que ela vai ser do jeito que um outro jovem é. Não, ele tem que ser diferente. Por quê? Porque aquele jovem que é gaiato, que está no mundo, pelo testemunho de um jovem que está na igreja, ele vai mudar. Por quê? Porque muitas das vezes não vai precisar nem a gente chegar e evangelizar. Jesus ele quer que a gente faça isso. Mas só que muitas das vezes as pessoas elas vão se entregar para Jesus através das nossas atitudes. Por quê? Porque a gente que somos chamados, que estamos na presença de Deus, temos que mostrar a diferença. Até a forma da gente se expressar tem que ser diferente da do povo que ainda não está na presença de Deus. E é isso que o Espírito Santo ele quer ministrar hoje aqui. Agora eu vou ler lá no livro de João, 1 João capítulo 2, aliás, 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que a palavra fala. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O apóstolo João aqui está falando de Jesus. Aquele que diz que está na presença de Jesus, deve também andar como Jesus andou. É claro que a gente não é perfeito, como o nosso pastor ele falou, a gente falha, a gente peca. Todo dia, por exemplo, eu peco. Só que no livro de 1 João, capítulo 2, no versículo 1, está falando assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer o quê? Que a gente peca, a gente é falha. Aqui ninguém está aqui para ser mais santo ou menos santo do que ninguém, não. Porque eu, por exemplo, eu peco, eu sou falho, entendeu? Só que, porém, a gente tem que, a cada dia que passa, a gente tem que procurar ser diferente, fazer diferente. Porque a gente está recebendo a palavra de Deus está sendo enxertada na nossa vida todos os dias. Então a palavra tem que fazer a diferença.
Porque se não estiver fazendo a diferença, é sinal que a gente não está recebendo a palavra de Deus com amor, com alegria. É normal a gente de vez em quando a gente brincar, se distrair, só que porém, pelo fato do tempo de Jesus estar próximo, a vinda dele está próxima, então cada dia a gente tem que levar as coisas mais a sério. Romanos aqui no capítulo 13, olha o que fala, não vou fugir da lição, olha o que fala. Paulo ele escreve aos Romanos, ele fala assim, ó: e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que ele está falando? Que o tempo está próximo. Aqui Paulo, ele pensava que o tempo de Jesus estava mais próximo dele. Eu acho que na minha interpretação ele pensava que antes dele descer a sepultura que Jesus Cristo ia vir. Só que olha só para você ver bem, essa palavra ela serve para nós, para cada um de nós nos dias de hoje. Por quê? Porque todos os sinais já foram cumpridos. O único sinal que falta é o tocar, o soar da trombeta. Então não é mais tempo da gente ficar de brincadeirinha, a gente ficar dando um mau exemplo. Agora é o tempo aceitável da gente buscar a santificação, da gente buscar almas, porque tem muitas almas que estão presas na garra do inimigo. E muitas das vezes, quantos anos você tem? 18. Você? 15 anos. Então, na sua idade, vocês vão ganhar pessoas de 30, 40, 50, até mesmo pessoas da família, entendeu? Mas para que isso aconteça, a gente tem que se dedicar. Não é buscar Jesus só dentro da igreja, só no momento de discipulado. A gente tem que buscar Jesus na nossa casa, a gente tem que buscar Jesus na nossa escola. Por quê? Porque a gente não sabe quando que vai ser o arrebatamento. Possa ser que vocês estejam na escola e de repente Jesus venha buscar a igreja. E aí? Já pensou se estiver lá na gaiatice? Já pensou se estiver no banheiro, com todo respeito, se masturando? Já pensou se... Vocês entendem? Então, é coisa séria, entendeu? O tempo de Jesus está muito próximo, então a gente tem que fazer o quê? Se dedicar. Se dedicar não só por a gente, mas a gente tem que se dedicar também por outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estão precisando da minha palavra, tem muitas pessoas que estão precisando da nossa palavra. Então a gente precisa o quê? Examinar as escrituras, buscar Deus em oração, a gente precisa jejuar. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente se fortalece na graça de Deus. O apóstolo Paulo ele fala lá em Efésios, no capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Daí ele fala as armaduras. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso só por causa dele ou só por causa dos crentes que estão na igreja? Não, ele está falando isso porque ele sabia a função e a ordenança que Jesus Cristo ele deixou. Entendeu? Ide por todo mundo e anunciar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele deixou essa ordenança para todos nós, então a gente tem que cumprir. Mas para a gente cumprir essa ordenança, a gente precisa se fortalecer primeiro. Porque se a gente não tiver fortalecido, o que vai acontecer? Eu já vi casos que a pessoa ela vai evangelizar, ela vai orar por uma pessoa que está endemoniada, a pessoa endemoniada, ó, surra ela, sai correndo na canela, meu filho. A Bíblia mesmo fala no livro de Atos que dois irmãos eles foram expulsar um demônio. Daí eles falou, eu expulso em nome do Deus de Paulo. O demônio ele é sarcástico com a cara dos dois. Ele fala, eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Ó, e a Bíblia vai falar que os dois deixam os dois nus, entendeu? Então a gente pega a retaliação. Então por isso que a gente precisa se fortalecer na graça de Deus. Por quê? Porque tem muitas situações de nossa vida que a gente vai precisar estar fortalecido, porque tem fase que só Deus para ter misericórdia. E se a gente não tiver buscado lá atrás, aquela força que a gente buscou lá atrás vai ser a força que vai nos ajudar a superar aquela dificuldade lá na frente. Pedro ele fala assim em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele dá uma orientação, ele fala que não é para a gente estranhar, para a gente se admirar com aquela provação que está vindo.
Meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Não estranha. É porque o fim dos tempos está próximo. Então é mister que vai vir muita tribulação, vai vir muitas provas, mas para que a gente suporte, para que a gente passe por essas provas fortalecido e permaneça de pé, a gente precisa buscar, a gente precisa se fortalecer, porque se a gente não busca se fortalecer, infelizmente, é assim. Muitos agora não dão credibilidade. Eu não estou falando aqui não, estou falando em todo mundo, não dão credibilidade na palavra. Só que naquele grande dia, Deus ele vai pegar no trono, ele vai falar, você lembra aquele dia que estava tal fulano pregando a palavra e você não deu credibilidade? Então Deus ele é um Deus justo. Ele vai mostrar, ele vai dar a chance da pessoa se defender. Até a pessoa que já está condenada, ele vai dar a chance da pessoa se defender. Por quê? Porque ele é um Deus justo. Mas também ele vai mostrar que ele deu oportunidade para a pessoa nessa vida e ela não quis aproveitar. Então por isso que a gente tem que buscar se fortalecer, cumprir a palavra, cumprir a Bíblia, porque a Bíblia não é brincadeira. Tem muitas pessoas que estão vindo para a presença de Deus. Vou falar a seguinte palavra aqui, porque virou moda hoje em dia ser crente, mas não. Isso tudo é um evangelho moderno e mentiroso, porque o único objetivo da gente servir a Deus, em primeiro lugar, é a nossa salvação, porque a gente tem que buscar a nossa salvação. O outro objetivo é da gente resgatar a alma, senão Jesus Cristo ele não teria deixado essa ordenança para a gente ir por todo mundo e anunciar o evangelho. Agora eu vou ler aqui lá no livro de Jeremias capítulo... Lamentações, Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Eu quero mostrar para vocês que Deus, mesmo a pessoa sendo nova, mesmo a pessoa sendo jovem, ainda assim Deus ele quer usar essa pessoa na juventude. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam aqui nada, eu vou esperar tantos anos, eu vou esperar passar por isso, por aquilo, eu vou esperar esse tempo e tal, vou esperar me batizar, vou esperar para começar a fazer a obra de Deus. Mas não, Deus ele não quer que você espere, ele já quer que você faça exatamente. Sabe por quê? Porque como o pastor ele falou também, que tem muitas pessoas que elas vão tirar a própria vida e muitas das vezes você está, vamos colocar um exemplo, a gente está sentado num ponto de ônibus, do nada ali o Espírito Santo incomoda para ministrar a palavra, a gente ministrando a palavra para aquela pessoa, possa ser que aquela pessoa ia tirar a sua própria vida, pela palavra que foi ministrada ao coração dela, ela não tire mais, ela aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, por isso que eu falo para vocês, Deus ele tem um propósito ainda nas nossas vidas, ainda sendo jovens. Não é porque a gente está aqui sentado escutando, ou porque a gente um tem 15, outro tem 18, outro é um pouquinho mais novo, outro é um pouquinho mais velho, que Deus ele não tem um chamado e não quer usar vocês já. Deus ele tem pressa em usar cada um de nós. Olha o que a palavra fala aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 6 ao 7. Ó. Então disse eu, aqui é Jeremias falando, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Quer dizer o que Jeremias ele teve preocupação? Por que ele teve preocupação? Porque ele fala que ele não sabia falar, ele fala que ele não sabia como fazer. Ele estava aqui se vitimizando, mas quando Deus ele fala vai, a gente tem que ir. Quando Deus fala marcha, a gente tem que marchar. Sabe por quê? Porque talvez se Deus, o Espírito Santo incomodar a gente falar vai e faça, a gente não fazer, a gente vai pagar o preço. Entendeu? Porque tem muitas pessoas, Deus ele constituiu, ele levantou cada um que está aqui sentado, sem exceção, como um atalaia. Qual é o ofício do atalaia? É quando o atalaia ele via, antigamente, ele via o mal vindo sobre a cidade, ele tinha que fazer o quê? Soar a trombeta, avisar o povo porque estava vindo aquele mal. Então Deus ele constituiu eu, você, todo mundo aqui como um atalaia. Por quê? Porque tem muitos jovens na sua escola, tem muitos jovens na sua rua, que eles tá para vir um mal sobre a vida dele. Por quê? Porque muitas das vezes aquele jovem ou está no mundo do crime, ou está entrando no mundo das drogas, ou na prostituição, e vocês e a gente conhece a palavra, e através da palavra, através da administração da palavra, a gente vai ganhar aquela alma e vai evitar aquele mal que estava para vir sobre a vida dela. Pode falar.
Atalaia significa o que mesmo? Atalaia era um ofício de um guarda. Ele era estipulado para ficar na muralha, na torre de vigia. Ele era um vigia, vamos colocar aqui na linguagem de hoje, ele era um vigia. Ele via que o mal estava para vir sobre a cidade, porque naqueles tempos a cidade elas eram muradas. Então, porque a muralha simbolizava ali a sua autodefesa, simbolizava ali vamos colocar aqui a base. Exatamente. Então, a muralha era uma defesa, porque naquele tempo muitas cidades, regiões ficavam em guerra, invadindo uma outra. E quando eles levantavam essa muralha, eles colocavam atalaias, ou seja, sentinelas, vigia, para vigiar, porque quando aqueles rivais, aqueles soldados de outra nação ia invadir, eles já via antes e alertavam o povo, alertavam os outros soldados para se preparar para a batalha. Então Deus ele constituiu você, eu, todos nós como um atalaia. Por quê? Porque quando a gente vê um mal que está para vir sobre a vida de uma pessoa, a gente deve alertar ela, porque a Bíblia vai falar que se Deus ele constitui a gente como atalaia e revela que está para vir sobre um mal sobre a vida daquela pessoa, e a gente não alertar e acontecer aquele mal na vida daquela pessoa, por mais que aquela pessoa estava no erro, estava no mundo, ainda assim Deus ele avisou a gente para a gente avisar aquela pessoa, mas como a gente foi negligente, não avisou aquela pessoa, não alertou, Deus ele vai requerer o sangue daquela pessoa na nossa mão. E é isso que tem acontecido muito. É por isso que hoje em dia muitos pregadores, muitos homens de Deus mesmo, eles têm pagado um preço caro, porque em vez deles anunciar a palavra de Deus, eles querem fazer o que? Eles querem ficar pregando a respeito de dinheiro, eles querem ganhar quantidade na igreja. E Deus ele não quer só quantidade, ele quer qualidade, e a qualidade vem através da palavra de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E se não tiver a palavra de Deus, como que vai aumentar a fé daquela pessoa? Se não tiver a palavra de Deus, como que vai ter a libertação? Salmista Davi, por exemplo, ele fala assim no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas se aquela pessoa não escuta a palavra, como que ela vai guardar no coração para não pecar contra Deus? Não tem como. E hoje em dia, muitas igrejas, elas têm negligenciado a palavra, porque em vez dela pregar, dela ministrar, dela alimentar as ovelhas, elas têm feito ao contrário. Elas têm pregado outras coisas, que bens materiais, que vai proporcionar uma vida boa somente na face dessa terra, mas a sabedoria que é para elas pregar da palavra de Deus, elas não têm pregado. Por isso que muitas almas, em vez de criar raiz, em vez de se alicerçar na presença de Deus, têm se afastado. Eu vejo muitos jovens que vai para uma igreja, mas aquela igreja não dá o alimento necessário que o jovem precisa, não cuida exatamente e se afasta. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ouvir para a nossa fé aumentar, para que a gente se capacite, aliás, para que Deus capacite a gente faça a obra. E de qual é a forma, Cassiano, que Deus ele vai capacitar? Dessa mesma forma. Eu falando com vocês, eu estou sendo capacitado. Por quê? Porque minha boca fala, mas meu ouvido está bem aqui pertinho. Então, como a fé vem pelo ouvir, o Espírito Santo está me usando para pregar, para falar, mas eu também estou ouvindo. Então eu estou sendo edificado, eu estou sendo revigorado com a palavra de Deus. E eu estou sendo também capacitado, você está sendo, mas para isso a gente precisa verdadeiramente da credibilidade. Não é só o fato de estar aqui e escutar, não, a gente precisa escutar, mas também a gente precisa colocar em prática, porque a palavra ela vai ter efeito na nossa vida quando a gente coloca ela em prática. Aqui eu vou ler para vocês aqui no 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Ixi, eu falo, viu? Eu falo, a dona Amanda em casa, ela fala, moça, você fala, mas isso aqui é a palavra de Deus, tem que ser dita, né? 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, só vou ler aqui o verso 11, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Sabe de quem que eu estou falando aqui? Você sabe de quem que eu estou falando?
Rapaz, eu perguntei pra ela, tem que treinar, velho. Ó, aqui eu tô falando de Davi, o que que acontece? Davi, a Bíblia vai falar que ele era o menor da casa dele. E o que que acontecia? Saul era o rei naquela época, Saul pecou contra Deus. Aí o que que aconteceu? Deus falou, vou levantar um rei segundo o meu coração. Então Deus, ele vê Davi, ele enxerga Davi lá na face da terra, ele olha para baixo e vê Davi, um menininho simples, jovem, assim que nem nós, assim, simples, pastoreando um rebanho, pastoreando as ovelhas. Daí o que que acontece? Ele pega e fala para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé, que lá você vai levantar, você vai ungir um rei. Samuel vai. Quando Samuel chega na casa de Jessé, que é o pai de Davi, ele fala para Jessé apresentar os seus filhos. E o que que acontece? Jessé apresentou os seus filhos. Só que o primeiro filho que Jessé apresentou, a Bíblia vai falar que é assim fez Jessé seus filhos diante de Samuel, porém Samuel aqui é um corpo. Bom, depois eu vejo aqui pra vocês, mas se quiser ir achando aqui pra me ajudar alguém, Jessé tá em Samuel 16, vai procurando aí o primeiro filho. O que que acontece? 16 do versículo, pode ler no versículo, tentar buscar o primeiro filho de Jessé que Samuel que Jessé apresentou. Isso seria quando o espírito mal... Não, ele é baixinho. Eliabe, achei, oh glória, obrigado Jesus. Jessé, o primeiro filho, ele chamou Eliabe. Aí sabe o que que aconteceu? Olha só pra você ver bem como que é o homem. Não importa se ele é pastor, se ele é obreiro, o que ele for, cargo eclesiástico. Olha só o jeito que Samuel ele fez. Ele olhou para a aparência. Eita, esse daí é o rei, homem alto, forte, bonito. Sabe o que que Deus ele falou pra ele? Não olha assim, ó, o que Deus fala? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dele, porém o Senhor olha o coração. Quer dizer o quê? Que Samuel, ele viu aquele homem forte, ele falou, certamente esse daí é o rei, só que Deus, ele não olha dessa forma, ele quer o quê? Ele quer aquele pequenininho, porque ele vai usar. No entanto, eu vou provar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, apóstolo Paulo, ele fala assim, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Quer dizer o quê? Que Deus, ele escolheu as coisas pequenas, as coisas simples. E Davi, ele era um jovem simples, por mais que ele era muito novo, era o mais novo na casa dele, mas alguns estudiosos relatam que diz que ele era desprezado, diz que aquela profissão de pastorear ovelha, diz que era uma profissão vergonhosa. No entanto, que segundo alguns estudiosos, eles falam que Davi, ele sempre entrava pela porta dos fundos. Mas só que, porém, Deus, ele não quer saber se a pessoa é simples, se a pessoa sabe falar, se a pessoa tem condição ou não tem. Não, porque Deus, ele capacita. É Deus que levanta. E assim Deus, ele ia fazer, ele fez com Davi. Por quê? Porque quando Samuel, ele chegou, o profeta Samuel, ele chegou, ele viu aquele homem Eliabe, bonitão, grandão. Deus, ele não estava olhando para a aparência. Deus, ele não estava olhando só porque ele era formoso em estatura, não. Deus, ele queria uma pessoa sincera. E não muda nos dias de hoje. Deus, ele quer uma pessoa sincera, uma pessoa que esteja com o coração verdadeiramente voltado para ele. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que verdadeiramente têm o desejo de servir a Deus, tem o desejo de ser um pastor, um missionário, só que não faz por onde. Como que a pessoa ela vai ser um pregador da palavra, sendo que ela não estuda na casa dela? Como que a pessoa ela vai receber os dons do Espírito Santo se ela não dobra o joelho na casa dela e ora? Não tem como. Para que a gente receba aquilo que Deus ele tem para nós, a gente tem que buscar. No entanto que Jesus ele fala o quê?
buscai e acharai, porque todo aquele que busca, encontra. Mas se a pessoa não busca, aí fica como se fosse somente um sonho. Mas a gente tem que deixar um pouco de pendurar aquele sonho e ficar olhando nele de longe. Tem que pegar aquele sonho e colocar ele como meta, como objetivo. Porque quando a gente vamos colocar aqui, quando aquele sonho deixa de ser um simples sonho, a gente começa e coloca ele como meta, como objetivo, a gente começa a correr atrás dele, a gente começa a lutar para que aquilo aconteça na nossa vida. E assim Deus ele tem para mim, para você, para cada um essa noite. Então o que aconteceu? Samuel ele olhou para a aparência, só que Deus ele fala que ele não olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Então a gente tem que o quê? Se entregar de coração, de corpo, alma, mente e espírito. Não adianta só se entregar a Deus de uma forma, mas a outra forma está relaxada. Entendeu? Não adianta. Você vai até receber aquela palavra com alegria, vai embora para sua casa regozijado. Mas se amanhã chega na escola, amanhã chega em algum lugar e começa de novo a praticar as mesmas atitudes, já recebendo a palavra que foi ministrada, aquela palavra é como se fosse uma palavra que entrou por aqui e saiu por aqui. No entanto, o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nas traduções do dia de hoje, sabe o que está escrito? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está falando que não é para você, ele está falando que é para você parar de andar com aquele amigo, porque aquele amigo ele está no mundo e você está na presença de Deus. Não, ele não está falando isso, ele está querendo dizer que não é para você fazer aquilo que ele faz, porque tem muitas pessoas que têm se colocado num jugo desigual com os infiéis. Sabe o que elas têm feito? Elas têm buscado a Deus aqui na igreja, elas têm reverenciado a Deus aqui na igreja, mas lá fora têm reverenciado o inimigo. Mas de que forma, Cassiano? Cantando música do mundo, de má conversação, ou vocês estão achando, porque o apóstolo Paulo ele também fala que se a gente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se a gente destruir o templo do Espírito Santo que somos nós, Deus também nos destruirá. Entendeu? E de que forma que a gente destrói? Não é somente fazendo coisa errada, pecando fisicamente, não. É fazendo coisa errada também, é de má conversação, é de mau pensamento. Porque quando a Bíblia vai falar que quando a gente fica alimentando mau pensamento, entendeu? A gente está pecando contra Deus. Então a gente tem que procurar o máximo possível se santificar, verdadeiramente entregar o coração para Deus, para que Deus ele na verdade ele já enxergou, mas para que Deus ele levante cada um de nós numa posição aceitável, assim como ele levantou Davi. Ele levantou Davi como rei, mas antes de Davi ser rei, não vai achando que ele pastoreou o povo de Israel, não. Não, ele estava lá pastoreando ovelha, porque para ele saber lidar com gente, primeiro Deus capacitou, Deus treinou ele lidando com animal. É assim, a gente nunca vai começar do alto, a gente sempre vai começar do baixo e vai subindo, vai subindo. Davi, para ele saber lidar com gente, ele teve que saber lidar com animal. Entendeu? Por como, Cassiano? Davi, ele livrou o rebanho dele da boca de leão. Davi, ele livrou o rebanho dele da boca de urso. E depois que Davi ele foi consagrado como rei, ainda assim ele passou por diversas lutas, diversas provas. Mas a gente primeiro é provado para depois ser aprovado. Porque não tem como a gente já ser aprovado, porque talvez quando a gente já é aprovado pelo homem, a gente é aprovado pelo homem, vem aqui e tal, colocou ele num cargo, colocou ele em alguma função, de repente ele vai passar por qualquer provinha e vai escarnecer, vai retroceder. Então Deus ele não aprova a gente assim como o homem aprova. Deus ele aprova a gente de outra forma. Por quê? Porque o homem ele vê pela aparência, mas Deus ele vê o coração. Ele fala, não, é mister que você tenha que passar por isso, para que lá na frente você tenha bagagem. Como que você não vai passar por isso, sendo que lá na frente você vai ter que saber lidar, porque vai ter alguma pessoa que vai estar passando por um momento difícil. Por exemplo, no meu caso, eu e minha esposa, a gente já brigou, mas não briga de mão, não, misericórdia. A gente já discutiu, mas depois a gente se entendeu pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas se a gente não tivesse discutido lá atrás,
Se futuramente Deus me levantar e Deus levantar ela, como que a gente vai saber dar um tipo de orientação a um casal que está passando por esse problema? A gente não vai ter experiência. Então, para que a gente seja aprovado, primeiro a gente precisa ser provado para a gente adquirir bagagem, porque quando a gente adquire bagagem, a gente também adquire experiência. E quando a gente adquire experiência, a gente vai saber lidar com aquela situação. Deus ele vai dar sabedoria e estratégia para a gente saber lidar com aquilo que as outras pessoas estão enfrentando. E esse discipulado nada mais é do que uma capacitação. Porque se vocês não escutassem isso daqui, talvez lá na frente vocês não vão saber lidar com algum tipo de situação. Se eu não tivesse sentado aqui e não tivesse escutado tudo que é ministrado, tudo que é falado, talvez eu não saberia lidar com o que eu vou enfrentar futuramente lá na frente. Então Deus primeiro ele capacita para depois ele usar. Primeiro Deus ele prova para depois aprovar. É o que aconteceu com Davi. Davi primeiro ele foi aprovado para depois ser aprovado. Primeiro, antes de Davi pastorear a nação de Israel, primeiro ele teve que pastorear o rebanho. Entendeu? Daí Deus ele capacitou Davi. Agora eu vou ler aqui para vocês em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo mesmo? Estão entendendo? Me perdoa, eu vou tentar ser um pouco, porque o tempo é curto. Ó, Deus fala com Samuel em sonho, é o que eu falei para vocês, que Deus ele tem um chamado com cada um de nós logo na juventude. Deus ele não quer, na realidade, não precisa a gente se avançar em idade para a gente ser usado por Deus, não. Deus ele já tem um chamado para cada um de nós ainda na juventude. Aqui vai falar a respeito da história de Samuel. Você lembra quando eu falei para vocês que ele estava deitado e Deus ele chamou? O chamado de Samuel foi logo jovem, foi criança. Entendeu? A Bíblia vai falar que ele era criança. Então não precisou Samuel crescer. Entendeu? Para Deus chamar. Não, Deus ele já chamou ele ainda quando ele era criança. É assim que Deus ele fez comigo, fez com você. Já pensou se Deus não tivesse chamado? Você já parou para analisar o tanto de livramento que Deus já nos deu pelo fato dele ter chamado a gente ter escutado a voz dele? Sabe por que eu falo isso? Porque para você estar aqui hoje é porque vocês, primeiro Deus chamou e depois vocês escutou. Porque para você estar aqui na presença de Deus, Deus ele chamou e vocês escutou, vocês não se fez negligente. Então hoje vocês estão aqui. Só que agora nós todos reunidos precisamos se fortalecer, porque somos membros de um corpo e a gente precisa um do outro. Por isso que hoje pastor Eli, ele graças a Deus, ele me deu essa oportunidade de estar ministrando essa palavra. Mas amanhã ou depois vai ser você, Mateus. Amanhã ou depois vai ser você, vai ser cada... E eu vou receber com alegria. Por quê? Porque eu vou precisar dessa palavra que o Espírito Santo vai usar cada um aqui para ministrar. Entendeu? Porque somos membros de um corpo, precisamos um do outro, como eu falei. Eu vou ler aqui em Marcos 16:15. Olha o que Jesus ele vai falar. É por isso que eu falo que a gente precisa se capacitar, a gente precisa buscar a presença de Deus na nossa vida. Por quê? Porque para a gente cumprir essa ordenança que Jesus disse, ó, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Agora ele vai falar a mesma coisa em Mateus 28, só que com palavras, usando outras palavras, porque cada evangelho tem uma narrativa diferente. Pode ler Mateus 28, capítulo 19 ao versículo 20. Pode ler mais alto, Mateus. Portanto, ide, Tem um paninho? fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Sabe o que Deus está falando aqui? A ordenança que Ele está dando para a gente não é só para o pastor Eli, não é só para o pastor Márcio, é para cada um de nós. Olha só, como que é o seu nome? Ruth. Olha, Ruth, o que Deus está falando? É uma ordenança de Jesus, é para todos nós, entendeu? Ele está falando assim, ó,
Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando. Ele está falando o quê? Assim, ele falou para os discípulos, assim como eu fiz vocês discípulos, agora vocês discípulos vai e fazem outros discípulos. Então, ele deixou essa ordenança para todos nós. Então, quer dizer o quê? Que você tem por obrigação no Evangelho fazer discípulo, você tem por obrigação fazer discípulo. E de qual é a forma que a gente, todos têm essa obrigação, e de qual é a forma que a gente faz discípulos? Pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário. Na sua escola, na nossa escola mesmo, na nossa casa, porque o nosso ministério começa dentro de casa. Mas de qual é a forma? Ah, mas meu pai e minha mãe, eles já são evangélicos e tal, mas não importa. Deus, ele quer usar você para ministrar a palavra. Se Deus, ele não usar você dessa forma, ele vai querer usar você de alguma forma. Só que o nosso ministério começa dentro de casa. E por isso que também ele deixou a ordenança, o primeiro mandamento com promessa, sabe qual foi? Honrar o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Dessa forma, a gente também, de certa forma, está honrando a Deus. Por quê? Porque quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, possa ser que nosso pai ou nossa mãe não seja evangélico, mas através do nosso testemunho, eles vão vir para a presença de Deus e pronto, a gente fez um discípulo aí, ó. Vai ter festa no céu. Vou ler aqui, ó. O jovem que segue a Deus evitará muitos erros ao longo de sua vida. Deus dá sabedoria e entendimento aos jovens que o temem e buscam conhecer mais a sua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Olha o que fala aqui, ó. Capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver aqui. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer dizer o quê? Que muitas das vezes a gente tem um chamado, mas muitas das vezes a gente não vai saber qual é o nosso chamado, a gente não vai saber para quê, qual foi a missão que Deus ele nos deu, entendeu? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que orar. E quando a gente já sabe qual é o nosso chamado e a gente não sabe lidar, a gente vai ter que orar, pedir para Deus sabedoria para que a gente saiba lidar com aquilo, porque não é fácil. Eu vou falar para vocês, quando eu tenho alguma oportunidade ali, quando alguém fala, por exemplo, esses dias o irmão pastor Everaldo, ele falou que eu ia ter uma oportunidade, mas antes da minha oportunidade ia ser outra. Minha barriga ali já deu uma dor de barriga, que eu vou falar para você, aquele frio e aquela tremedeira. Então, quer dizer o que? Que de certa forma ainda eu não tenho essa experiência, ainda eu não sei muito bem como usar aquilo que Deus ele me deu, que foi um dom da palavra. Mas o que eu devo fazer? O que devemos fazer? A gente deve orar e pedir a Deus sabedoria em outras situações difíceis na nossa vida, porque tem muita situação que é tão difícil de enfrentar, só que a gente não sabe como agir. Mas quando a gente ora, dobra o joelho, pede entendimento, pede para Deus dar sabedoria para a gente saber lidar com aquela situação, Deus ele dá, ele concede. A Bíblia fala que ele não lança de rosto. Provérbios capítulo 1, versículo... Provérbios 1. Provérbios capítulo 1. Salmos, Provérbios. Daqui a pouco eu quero ler uma palavra aqui, muito... Aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens, olha só, e aos jovens conhecimento e bom siso. Quer dizer o quê? Que através da palavra de Deus a gente vai ter esse entendimento. Através da palavra de Deus que a gente vai saber lidar com as situações difíceis da nossa vida. Então, a palavra, Deus ele deixou a palavra para a gente usar como um manual de vida. É por isso que Davi ele fala em Salmo 119,
Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque a palavra que ela nos dá direção. Tem uma frase bem bonita naquela biblinha sua, assim, aquela pequenininha, que fala assim, que a Bíblia, ela é a bússola do piloto, ela é o cajado do peregrino, ela é o mapa do viajante e a espada do soldado. Então, é a Bíblia que ela vai nos dar direção, e através da palavra de Deus que a gente vai ser edificado, que a gente vai ser transformado. Por quê? Porque a palavra de Deus é a que cura, é a que liberta, é a que transforma, entendeu? Então, Salomão, ele deixou esses provérbios para ser seguido, para que a gente leia, medita e viva. Porque não adianta nada, a gente só ler também, não meditar e não viver, entendeu? Vai ser como se a gente estivesse lendo um livro normal. A gente tem que ler, meditar e praticar. É por isso que Tiago, ele fala, lá eu acho que é Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele fala, sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por que ele fala para a gente ser cumpridores? Porque quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente obedece, entendeu? A gente anda com retidão, a gente anda com sabedoria. Agora, quando a gente escuta a palavra de Deus e não pratica, a gente é comparado com um homem tolo, entendeu? Porque está diariamente, quase todo dia da semana, está dentro da igreja, recebendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, mas não está botando em prática. Está sendo comparado com um homem tolo, entendeu? E Deus, ele não chamou a gente para isso. A palavra fala que Deus, ele nos chamou para ser cabeça, não cauda, porque a cauda fica para trás, mas a cabeça fica lá na frente em cima. Então, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que meditar e a gente tem que praticar para que ela faça, para que aconteça algo de diferente na nossa vida. Salmo 119 fala assim, ó. Aqui essa palavra é interessante. Aqui, ó. Salmo 119, versículo 9. Ó, fala para os jovens. Como purificar o jovem o seu caminho? Uma pergunta. Versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Olha que interessante. E o Espírito Santo, ele deu essas palavras justamente para jovem. Entendeu? Então, não tem desculpa. 119, versículo 9. Não tem desculpa, mas eu sou novo e tal. A palavra, ela não foi feita para mim, não. A palavra não foi feita, eu vou crescer mais. Não tem desculpa, não. Samuel, ele foi chamado criança. Davi, ele foi chamado na sua juventude. Exatamente, entendeu? Exatamente. E olha só a instrução que Davi, ele deixa para a gente. Ó. Como purificar o jovem no seu caminho? Aí ele fala, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aí ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Ele fala aqui, ó, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Sabe o que eu vejo aqui? Davi, ele falando assim, ó, que ele ia dar testemunho de Deus. Que ele ia dar testemunho, por quê? Porque ele fala, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Aqui ele está querendo dizer aqui, eu vou trazer para o dia de hoje. Deus, eu vou pregar a tua palavra, eu vou dar testemunho. Com os meus lábios eu vou te honrar, em vez de te entristecer, eu vou te adorar. É isso que eu vejo Davi falando aqui. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui ele está falando que ele tem mais prazer na justiça de Deus, na palavra de Deus, do que com as riquezas deste mundo. Sabe por quê? A riqueza deste mundo, ela corrompe. É por isso que Paulo, ele fala a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz da espécie de todos os males, e por essa cobiça muitos se desviaram da fé, se transpassando a si mesmo com muitas dores. Sabe por quê? Porque quando a pessoa, ela deixa de dar credibilidade na palavra para colocar o seu coração mais nas riquezas, no amor, na vaidade, ela começa a pagar um preço caro. Sabe por quê? Ninguém está falando aqui que a prosperidade não é de Deus. Sim, no entanto, o que está escrito, se não me falha a memória, em Ageu 2,9 ou 2,8, que o ouro e a prata é de Deus. Só que, porém, Deus, ele quer nos dar prosperidade. Só que a gente não deve adorar mais a criação do que o Criador.
Sabe por quê? Porque quando a gente deixa de adorar o Criador para adorar a criação, a gente acaba se tornando idólatra. E quantas pessoas elas têm adorado mais as coisas materiais do que o Deus que é espiritual? Quantas pessoas... Por exemplo, eu mesmo, há um certo tempo eu não tinha roupa muito boa para vir para a igreja, eu vivia me queixando. Hoje Deus ele me mostrou que eu estava errado. Ah, mas eu não vou para a igreja hoje porque eu não tenho roupa. Ah, mas eu não vou para a igreja hoje porque eu estou de sandália. Olha só para você ver, isso daí se chama vaidade, entendeu? E Deus ele não quer que a gente tenha essa vaidade no coração, por quê? Porque quando a gente busca primeiro o reino do céu, ele acrescenta tudo que a gente precisa. É por isso que Davi ele fala aqui, ó, folgo mais com o caminho do teu testemunho do que com todas as riquezas. Por quê? Porque ele sabe que Deus ele vai suprir ele. Não importa a situação difícil que ele esteja passando, Deus ele vai sustentar. Deus ele vai entrar com providência naquilo que ele tem necessidade. Mas primeiro devemos seguir o que Jesus Cristo ele disse, mas buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Davi ele fala. Davi ele fala que ele folga mais com a justiça de Deus do que com as riquezas deste mundo. Porque a riqueza deste mundo, como foi dito, ela corrompe. Mas a palavra de Deus não, ela santifica, ela fortalece, ela nos enche de graça e virtude. Aí ele fala mais abaixo aqui, ó. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. O que é os seus preceitos? É o caminho de Deus, é a palavra de Deus. Os preceitos de Deus é puro, é santo, é verdadeiro, porque Deus, ele com Deus não habita o pecado. Então, o prazer de Deus é ver a gente se santificando. Então, a gente deve meditar na palavra para que a gente tenha um entendimento e a gente se santifica. Tudo é resumido na palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, ela não tem libertação. Sem a palavra de Deus, quem somos nós? No entanto, que quando a gente abre a nossa Bíblia e lê lá em Mateus 4, quando Satanás ele vai tentar Jesus ele fala lá no versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, é a palavra de Deus que nos sustenta. O louvor é gostoso, a gente é edificado quando a gente escuta. Sim, uma boa conversa com um irmão, com uma irmã, edifica. Mas o que vai nos sustentar, nos ajudar a permanecer de pé, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente não permanece. Possa ser que a pessoa viva na igreja para o resto da sua vida sem a palavra. Só que, porém, e como que está a vida dela espiritual? Porque a Bíblia mesmo fala, Jesus ele fala em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E para fazer a vontade de Deus que está no céu, a gente precisa ter a palavra. Por isso que Davi ele fala, esconde a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que a gente vai entrar no céu sem ter a palavra de Deus no nosso coração? Mas, irmão Cassiano, você está falando que a gente não está guardando a palavra de Deus? Não, eu só estou exortando, porque exortação nada mais é do que uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, de encorajamento. Exortação não é uma bronca, um puxão de orelha, não, é uma palavra para animar, porque quando tem exortação, tem avivamento. Se não tiver avivamento, a igreja fica uma igreja fraca, uma igreja morna. E Jesus ele vai falar que ele vai vomitar o morno, entendeu? Não devemos ser frio e nem morno, mas ele fala que ele vai vomitar os mornos da sua boca. Então, quando tem avivamento, a gente está cheio de graça, a gente está cheio de poder, de unção. E avivamento não vão pensando que esses negócios é cantar, e cantor famoso, pregador famoso em público. Não, avivamento é a palavra de Deus. Porque Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, avivamento, eu sou a vida. Ó, só para você ver, Jesus Cristo que vivifica. E quem é Jesus Cristo? No livro de João fala. Quem que é a palavra, aliás? É Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, fala que ele é o verbo. Então, se ele é o verbo, ele é a palavra. E sem palavra, a gente não é vivificado. É por isso que em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12, fala, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas,
incrédulas e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, a palavra de Deus, quando fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, por que ela é viva? Porque ela tem poder para levantar morto. Eu não estou falando morto só, morto fisicamente, eu estou falando espiritual, porque hoje em dia tem muitos dentro da igreja que está que nem sepulcro caiado. Por fora ele é uma beleza, só que por dentro espiritual ele está morto. E ainda mais, tem pessoa que não tem uma palavra de avivação, uma palavra de vida para mim, acaba matando mais aquela pessoa, ou às vezes acaba até se corrompendo junto com ela, porque ela está morta, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter palavra. Quando a gente tem palavra, a gente tem Jesus. E quando a gente tem Jesus, a gente pode passar por a situação mais difícil que for. Ainda assim, a gente vai permanecer de pé. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro avivamento. Foi Ele que veio para nos dar vida. Porque outra hora a gente estava embaixo da lei. E a lei, ela matava. Entendeu? Não vai pensando que a lei era boa assim. Entendeu? Porque quem deixou a lei foi Deus. Ele levantou Moisés, entendeu? Só que, porém, pela lei, muitos morreram. Foi por isso que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo ele desceu às partes mais baixas para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, muitos que estavam lá, pela lei foram mortos. Porque a lei é difícil, era difícil de viver. Mas quando Jesus Cristo ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, ele mostrou para a gente que ele veio para nos dar vida. E a vida que ele nos deixou é a graça. A gente está debaixo da graça. Então, quando se trata em graça, é algo que é de graça, não é algo que é pelas obras. Não, a gente não precisa mais fazer isso, aquilo, o sacrifício não, o sacrifício verdadeiro que foi Jesus Cristo, ele já fez, ele pagou o preço por cada um de nós. Então, quando eu falo em vida, eu falo em palavra, é tudo resumido em uma palavra só, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui em Eclesiastes 12, vou voltar no contexto aqui que vai falar a respeito dos jovens. Pode ler, Ruth, para a gente, fazendo um favor? Eclesiastes 12, capítulo 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, aliás. Só 12, por gentileza. Lembra-te também. Olha, só um pouquinho. Pode ler alto, que eu sei que você tem uma voz poderosa. Ó, todos prestem atenção. Lê alto. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a viver, não tenho neles contentamento. Eclesiastes 12. Deixa ela achar. Olha que palavra maravilhosa, Eclesiastes 12. Quando o Rutinha está aí do seu lado, fica mais fácil, né? É assim, mas só que essa dificuldade que você tem de procurar versículo e capítulo é o que eu estou falando, é o que eu falo para minha esposa. No livro de Tiago está falando o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele dá literalmente sem lançar de rosto. Oh Deus, eu tenho dificuldade em achar o capítulo da Bíblia, o versículo da Bíblia, me dê sabedoria, Pai. Você vai ver, através da oração, Deus aí ele vai começar a trabalhar, até que de repente o pastor lá fala, irmãos, lê a Bíblia em tal capítulo. Oxe, você abriu primeiro do que ele que falou, mas é a sabedoria que vem do alto do céu, e a gente tem que pedir, entendeu? E essa sabedoria, graças a Deus, vocês estão tendo, a gente está tendo. Só do fato da gente estar aqui, com alegria, é uma honra estar aqui com vocês, é sério. Sabe por quê? Eu estava no mundo, fazendo a vontade de maligno, entendeu? Eu estava no meio de pessoas que elas só pensavam em se destruir outras vidas, bem a mesma coisa. Só que hoje, graças a Deus, eu estou do lado de pessoas que servem ao Deus verdadeiro, ao Deus justo, fiel, que é vocês. Então é uma honra servir. Vocês já assistiram um filme de guerra que o soldado ele fala assim, foi uma honra servir com vocês. Já assistiram algum filme assim? Homem? Pronto, aí tá assistindo. É Netflix, né, pai? Aí, é o que eu tô falando para vocês. O que eu falo para cada um de vocês, meu pastor Eli, irmã Amanda, te amo, meu amor, Mateus, irmãs. Alô, vocês, é uma honra servir com vocês. É uma honra servir a Deus com vocês. Sabe por quê? Porque é uma alegria imensa. É uma alegria imensa mesmo que eu não consigo
explicar para vocês o tamanho da alegria. Primeiro, porque eu já estou na presença do papai. Segundo, que eu estou servindo a Deus com vocês. Eu aprendo com você, Ruth. Eu aprendo com você, meu irmão. Eu aprendo com cada um de vocês. Possa ser que eu aprendo uma coisa com um e outra coisa com outro, mas ainda assim eu aprendo, entendeu? Eu aprendi que esse daqui, ele é corintiano. Tô brincando, mas coisa boa é servir a Deus com vocês com alegria, e a gente tem que ter alegria para servir a Deus. E vou falar para vocês, que agora o Espírito Santo acabou de ministrar, sabe o que ele fala, Rutinha? O reino dos céus é das crianças. Não é verdade? Ele não fala na Bíblia que o reino dos céus é da criança. Agora imagine só vocês duas ensinando coreografia para as criancinhas ali. Imagine o tamanho do galardão que Deus tem reservado para vocês lá no céu. Muitas das vezes o galardão de vocês vai ser mais grande do que de um pastor eloquente, vai ser maior. Eu estou falando, muitas pessoas que estão lavando o banheiro, o galardão vai ser maior do que várias pessoas que têm um nível alto na igreja. Mas por quê? Porque está fazendo aquilo de coração. Não vai pensando que você não está acumulando tesouro no céu. Tá, entendeu? Tá, você tá, Rutinha. Então, o que eu estou falando para vocês, continua, persevera, a cada dia mais se dedica, entendeu? A criança, a Bíblia vai falar que o reino do céu é das crianças. Olha só para mim, se vocês tivessem, eu tenho certeza que vocês estão contemplando o que eu estou agora, Deus é maravilhoso. Não vai pensando que vocês estão num cargo, porque vocês estão num cargo simples, que aquilo para Deus é simples. Sabe por que Deus ministrou no meu coração agora? Samuel, eu não vejo como o homem vê pela aparência, mas eu vejo o coração. O homem está vendo as duas lá, que bonitinhas, ensinando as criancinhas. Deus está falando, glória a Deus, minha serva, olha o galardão aqui gigante que eu tenho para vocês. Então persevere, continue, não só nessa empolgação aqui dentro, mas na escola também, dando testemunho, entendeu? Não se corrompendo, porque muitos jovens, infelizmente, ele têm se corrompido, têm se afastado da presença de Deus, mas não é por falta de conselho, não é por falta de palavra, mas sim por falta de prática. Porque quando a gente escuta conselho, palavra, é tudo bom, é bom, só que quando a gente não pratica, não tem diferença. A gente tem que escutar e praticar. Quando a gente pratica, ali Deus começa a trabalhar. Aquelas vontades que a gente tinha do mundo, Deus ele começa a arrancar, ele começa a tirar. Eu não tinha, sendo sincero, eu não tinha vontade nenhuma de estar aqui, entendeu? Não estou falando nos dias de hoje, não. A outra hora, eu falo que nada, eu vou colocar roupa social, eu vou dar, vou não. Mas olha só o que Deus faz. É por isso que eu falo para vocês que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Tem muitas pessoas que estão se gloriando, mas Deus está falando, o que é isso? Ele não é nada sem a minha presença. Sabe por quê? A Bíblia mesmo vai falar, aqueles que pensam que são alguma coisa, não sendo nada, se enganam. A pessoa pode achar que ele é isso. Eu falo bonito, eu prego bem. Eu canto. Se eu não cantar, cuidado, sem a presença de Deus ele não é nada. Exatamente, Mateus. E Deus, ele quer o quê? Ele quer a simplicidade, ele quer usar a gente na simplicidade. Eu já percebi que vocês vamos falar aqui, o quarteto fantástico. Eita, onde Mateus está, o corintiano está. Mas é bom. Já pensou um dia desses vocês se reunirem? Bora chegar lá na casa de Paulista, vamos evangelizar lá na rua? Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer milagre através da vida de vocês. Mas é por isso que eu falo, busque. Se capacita, pede para Deus, ora, jejua, entendeu? Mas eu não consigo jejuar, minha barriga dói, jejua meia hora, uma horinha, tira uma horinha para Deus de manhã. Eu tenho certeza que Deus ele vai fortalecer, ele vai derramar graça, mas para isso a gente precisa viver, Ruth, certo? Então o que você leu? Lê aí de novo, Eclesiastes 12, lembra-te, caramba. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ponto. Lembra-te do teu Criador no mocidade, é o que? Juventude. Isso a gente tem feito, graças a Deus. Olha só, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Vocês estão lembrando agora de Deus, glória a Deus. Entendeu? Então é isso que Eclesiastes, ele está falando para a gente lembrar. E a gente tem feito. Só que, porém, vamos lembrar e vamos viver. Porque quando a gente vive, é que não fala, a gente é transformado pelo Evangelho.
Aí eu separei aqui, ó, um jovem espelho. Será que a gente tem sido um espelho? Eu vou tentar explicar para vocês esse título que eu dei. Um jovem espelho ou uma pessoa espelho. O que é um espelho? Quando você entra na frente do espelho, o que acontece? Reflete, não reflete? Pô, é assim mesmo. A gente tem que ser um espelho, mas você lembra aquele louvor? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Lembra? Então a gente tem que ser um espelho para refletir a glória de Deus. Não é só aqui, que nem eu falei. É na escola, é no trabalho. Ô, Mateus, não adianta nada eu ser aqui, esse Cassiano aqui, lá na empresa onde eu trabalho, eu andar na desonestidade, eu andar em más conversações. Eu ficar me prostituindo não adianta em nada. A palavra de Deus está sendo pregada? Tá. Só que naquele grande dia, ai. Por isso que Jesus ele fala, ai daqueles, tal, ai. É uma cobrança dolorosa. Então a gente tem que ser o que a gente é aqui. A gente tem que ser na escola, a gente tem que ser no trabalho. Não que a gente não vai, eu vou falar de vez em quando eu sou gaiato, viu? Essa daqui até se chama, eu vou falar com o pastor Eli que você fica fazendo isso. Eu não vou nem falar. Mas só que eu falei, não, amor, pera, é a gaiatice. Quem disse que a gente não vai brincar, a gente não vai se divertir? A gente vai. Oxi, Deus ele quer alegria. O fruto do Espírito também tem alegria, sabia? Então não significa que eu não vou brincar. O que eu não posso fazer é ficar fazendo bullying. O que eu não posso ficar é com uma conversação, mas eu sou jovem, eu vou brincar. Ixi, na empresa tem um rapaz lá que o apelido dele é Manaus. Hoje eu falei, Manaus, sua cabeça parece um abacate. E fiz assim, peguei o globinho dele brincando, ele deu risada, eu dei risada. Mas ali é uma brincadeira saudável, não é nada para ofender, para magoar, entendeu? Por quê? Porque eu sei a posição que Deus me chamou. Apóstolo Paulo ele vai falar assim, que cada um fique na posição em que foi chamado. Se você foi chamado para ser crente, por que está sendo um ímpio na escola, rapaz? Se você foi chamado para ser um servo de Deus, por que está sendo um prostituto, uma prostituta? Então, a gente tem que ser o que a gente é na igreja, a gente tem que ser na escola, no trabalho. 2 minutos, pastor Eli? Não vai dar tempo, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, rapidinho, eu pensei que isso era, mas eu não falo, gente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vamos ver o que fala? Aqui. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ó o que Paulo exorta para Timóteo, eita glória, olha só, prestem atenção, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ó, sabe por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque Timóteo era jovem, Timóteo ainda ele estava no tempo de mocidade dele. Só que tinha muitas pessoas que já eram bem mais velhos do que ele. Então, Paulo ele fala assim, ninguém despreze a tua mocidade não, rapaz. Mas para que ninguém despreze a tua mocidade sendo servo de Deus, então você vai ter que ser assim, ó. Exemplos dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, a gente não vai ser desprezado. Muitas das vezes a gente até vai, mas mesmo assim a gente tem que ser exemplo. Um jovem, o que eu tiro dessa lição? Só para terminar, um jovem, servo de Deus, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser um espelho para refletir a glória de Deus, para que através da nossa vida corintiana a gente ganhe a alma, a gente ganhe a vida, entendeu? E quando a gente é um espelho, outras vidas são alcançadas. Não deu para mim terminar o que eu queria, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Muito obrigado por vocês terem me escutado. Perdoe se eu falei demais ou se eu falei mais rápido. Só que eu quero saber uma coisa de vocês agora. Vocês entenderam? Amém. O que vocês entenderam? Rapidinho. O que você entendeu? Glórias. O que você entendeu? Eu? Isso já? Rapidinho. É brincadeira. Eita, glória. Olha, eu aprendi que, como a Ruth falou, né? Nós temos que ser espelho, que a gente aqui na igreja tem que ser em outros lugares. E rapidinho. E por esses dias eu leio na palavra, eu falei assim, meu Senhor, como eu me arrependo tanto, porque por eu não te buscar,
na minha mocidade, por que eu não busquei a Deus? Por que eu não me dediquei às coisas de Deus? Porque eu li um versículo que jovem, ele se dedica às coisas de Deus. Mas se ele não aguentar, a palavra diz assim, que se ele não aguentar ficar só, que ele se case, porque jovem cuida das coisas da igreja, cuida das coisas de Deus. E a casada não, tem as coisas do seu marido para cuidar. Então, nós jovens, o que podemos buscar Deus, nós possamos buscar o máximo, entendeu? O casamento, deixa para depois, ore, não tem essa pressa de querer casar para poder fazer igual o pastor ali, carne, não. Entendeu? Porque isso passa, mas quando a gente é jovem, não, quero me dedicar, quero buscar o Senhor, quero fazer a obra, eu hoje me arrependo. Porque se eu tivesse a cabeça antigamente que eu tenho hoje, eu não teria me casado. Mas é o que eu falei, Deus ele permite para que hoje você tenha bagagem para você passar para outras pessoas, entendeu? Então isso daí Deus ele permitiu para que você adquirisse o quê? Experiência. E hoje a experiência que você adquiriu, você está passando para todos nós, entendeu? Então, Deus ele permite que a gente passe para a gente adquirir experiência para que futuramente a gente possa ensinar, exortar outra pessoa que precisa ouvir. Amém? Eu não me arrependo de ter meus filhos. Mas se eu tivesse a cabeça hoje, eu não teria me casado. E outra coisa, rapidinho, ele falou aí também sobre pessoas que vai orar, que orou e o inimigo acertou. Eu também, jovem, criança, sei lá o quê, eu fui visitar minha ex-cunhada. Aí a mãe dela chegou para mim e falou assim, Paula, olha aqui por mim, eu na minha inocência, na igreja, quando eu levantei a mão, comecei a clamar, o inimigo pegou a mulher. Gente, pense que eu corri, achando que o diabo estava vindo correndo atrás de mim, que não, a bala não pegava. Aí quer dizer, eu falei assim, nunca mais faço isso. Tem que ter um Mas preparo. tem que ter um preparo. É por isso que a gente está aqui hoje. Deus ele está nos preparando, nos capacitando, porque vai acontecer. É mister que isso aconteça, mas para quando acontecer a gente esteja preparado. O que a senhora aprendeu, irmã Amanda? Tá. Mateus, o que você aprendeu? Eu aprendi que devemos buscar mais para falar. Mas ensinar das pessoas, entendeu? Mas buscar de Deus. Glória a Deus. O que você aprendeu? Exato aí, tá vendo? O que você aprendeu? Eu vou ser sincero, eu estou capturando tudo, porque eu sou um pouco lenta para pegar as coisas rápido demais. Não que você fala errado, mas foi um pouco rápido demais para mim. Aí eu capturando. Então eu sei que Deus não chamava pra mim. Amém. Mas Deus ele vai te capacitar. É isso que eu falei, porque Deus escolhe. Eu falei não, me perdoa. O apóstolo Paulo ele falou, 1 Coríntios capítulo 27, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as expressivas que não são para aniquilar as que são. Quer dizer o quê? Porque muitas das vezes você tem essa dificuldade também, né? Só que Deus... Ele critica, ele fala que eu faço, várias das vezes querendo, quando ele está aqui falando, eu estou aqui ouvindo, aí do nada, assim, minha mente buga, eu já... deixa eu te falar, toda vez que você escutar uma crítica sobre a sua vida, não rebata. Simplesmente você... Glória a Deus, sabe o que... Mas não dá glória alto, não, para ele não achar que você está de ironia. Sabe o que acontece? Toda vez que a gente recebe uma crítica, uma palavra de maldição e a gente glorifica a Deus, Deus ele derrama graça sobre a nossa vida, porque a gente não está se comparando ao povo de Israel que for murmurador. E Deus ele odeia a murmuração. Então, essa falta de sabedoria que você tem, eu creio em nome de Jesus que ele vai derramar sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, ore, jejum em cima dessa causa. Meia hora, 1 hora, jejum a Deus, eu tenho essa falta de sabedoria, Pai. Eu abro esse jejum, essa consagração, meu Pai. Me ajuda, me dá entendimento, me capacita. Deus, ele vai te agraciar. Porque essa falta de sabedoria que você tem, eu também tenho. Você acha que foi fácil daqui? Foi o que eu fiquei, foi a semana toda. Mas só que
Deus, ele é maravilhoso, entendeu? E ele não quer usar aquelas coisas grandes, ele trabalha na simplicidade. E às vezes nessas faltas de sabedoria que você tem, que você está enxergando, porque como a Bíblia fala que o homem vê por aparência, mas às vezes você tem uma sabedoria tão grande da parte do Espírito Santo ainda, só que você às vezes não abriu sua visão espiritual para enxergar, mas eu creio que Deus tem coisas grandes para você. Amém? Amém. Pai, o que você aprendeu? Eu aprendi que quanto mais jovem, mais... Glória a Deus. Quando o Senhor estava ensinando, eu lembrei dessa passagem. Mateus 15, versículo 8. Ele diz assim: este povo honra-me com teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu lembrei lá com o Senhor estava ensinando. Não adianta estar na igreja, tipo, pregando, pagando, contando tudo, mas fora, seu coração está longe de mim. Eu aprendi o quê? E devemos ter imagem e semelhança de Cristo, e andar como ele andou. Ô, glória! Eita, maravilha, viu? E aí? Deus deu cada opção para a gente, para Então, a gente entendeu, resumindo, a gente entendeu que a gente deve ser o exemplo, que a gente deve escutar o chamado de Deus e obedecer, e a gente deve fazer discípulos, ganhar almas para Jesus. Esse foi o real objetivo dessa lição que o Espírito Santo me inspirou para passar para vocês. E você acredita que essa mensagem ela estava aqui? Só que não deu tempo, mas eu creio que em outro momento Deus ele vai abençoar outra oportunidade. Eu agradeço desde já o pastor Eli, primeiramente a Deus, depois o pastor Eli por essa oportunidade. Agradeço a cada um que escutou com paciência, porque eu falo, às vezes eu falo até, mas só que Deus é maravilhoso, que Deus continue abençoando a vida de cada um poderosamente. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Ó, e lembrando aqui, ó, a dona Amanda, ela tá em falta. Todo mundo falou. O pastor Eli, ele hoje tá como cinegrafista, mas ela tá em falta com a gente. Sabe que ela tem que falar pelo menos uma coisa que ela aprendeu, né? Você chegou, mas deve ter pegado um pouquinho. Chegou? Ah, mas nós temos que saber também. Não tem vergonha, não. Mas amém? Deus abençoe o pastor Eli, Deus abençoe a vida do Senhor. Amém? Eu aprendi. Amém. Amém, gente? Eu ia pra cá, né? Pô, vamos assim no Vale dos com as palmas? Amém? Amém? Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Amém. Esse discipulado, nós temos essa missão que Jesus deu para a gente, né? É de fazer discípulo. Por que fazer discípulo? Porque para você pilotar um avião, tem que estudar, meu filho. Percebeu? Para você dirigir um carro, você tem que estudar. Não é isso? Para ter sua carta, tem que aprender. A mesma coisa é no reino espiritual. Para você saber lidar com a sua espiritual, você tem que aprender da Bíblia, o discipulado. Infelizmente, igreja que não discipula as pessoas, nós temos um povo menino, né, que não cresce, que não desenvolve, percebeu? E é presa fácil para o adversário. Então, observe, eu, por exemplo, né, eu tive o prazer, né, de nascer em um lar evangélico. Meu pai, quando eu nasci, meu pai já pastoreava. Meu pai, com 6 meses de novo convertido, já pastoreava. Percebeu? Então, observe, eu fui bem treinado em relação ao cristianismo. Aí pronto, fiquei adulto, 15 anos, me afastei de Jesus e voltei para o Evangelho, 30 anos de idade. E com isso aí, pessoas também me deu discipulado. Eu tomei 3 anos de discipulado, 3 anos. Deus me preparou, irmão, porque um dia eu ia pastorear. Percebeu? Um dia vocês vão pastorear. Então tem que aprender aqui a raiz, irmão. Não aceite baleia, tem que aprender, irmão. Aprender. Se você não aprender, você vai até ouvir uma profecia de um cara, uma profetada, né? Desculpa, uma profetada, fica turbado. Então a pessoa desvia, porque recebe profetada de alguém, né? Que quer usar Deus. Por quê? Se você tem Bíblia na mente, você estuda a Bíblia, se você faz parte da EBD, faz parte do culto de doutrina, do discipulado, então você aprende a lidar. Porque aqui, ninguém aqui vai ficar em banco, não, irmão. Ninguém é chamado para ficar em banco parado. Tá? Aqui, ó, o irmão Cassiano aí, esse jovem acabou de
de dar para o discipulado. O que acontece? Irmão Cassiano, o que acontece? Você, rapaz, é abençoado por Deus. Mas assim, tem que ser aqui, irmão, que aprende. Daqui a alguns dias, vai ter vocês que vão aqui me ajudar a dar o discipulado. Aqui eu preparo para vocês, para o futuro. Glória a Deus. E no futuro você o quê? Você pastores, vocês. Você pastor, você evangelista, presbítero da casa de Deus, tá? Profeta, o que acontece? O que mais? Missionários que vão ajudar, vão até para o campo missionário trabalhar. Tem que ter o preparo, gente. O preparo aqui. Tem que vir. É aqui que você aprende, aqui você aprende as coisas. Aqui a gente não impõe nada, a gente ensina a palavra. Por quê? Para você entender que é assim. Jesus Cristo, irmão, com 12 anos, já estava dando aula aos doutores. Em Israel era assim. 12 anos as criancinhas iam já para a sinagoga aprender da palavra. O que é? O Torá, os 5 livros, né, da Bíblia. Aprender. Tem que aprender a Bíblia. Se não aprender, fica presa, fica fácil na mão do adversário, fica vulnerável. E não é para ser assim. Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Ver que os irmãos que estão online, aqui, nos assistindo. E na próxima quarta-feira, nosso irmão Alberto, né? Carlos Alberto vai se batizar. Parabéns, tá certo? Amém? De graça, Paulo. Glória. Tá vendo? Aqui é assim, tá? Tem aqui mais 5 candidatos ainda. Vai ser no próximo batismo. E assim, aqui é Nação Madureira. Nós trabalhamos assim, com discipulado, com alegria, entendeu? Sem pressão, não. Aqui quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele faz a obra. Nós ensinamos a palavra. Porque assim, gente, onde ensina a palavra, então o que se carrega é o Espírito Santo. É ele que vai. Entendeu? Nos alertando, nos ajudando, entendeu? É normal. E aqui a igreja é oficina, né? Ou estalagem, né? O lugar de doente. Aqui é hospital espiritual. Aqui é pra gente trabalhar, não trabalhar aqui assim. Na base, né? Na base da palavra de Deus. Por aí, irmão, tem congregação que está fracassada. Por quê? Fracassada? É verdade, porque não aplica a palavra. O povo se converte, mas não fica na igreja. 10, 20, se converte, 1000 se converte, mas não fica, porque não tem palavra. O que segura nós os crentes nas igrejas, o que segura é a palavra de Deus. É a Bíblia que segura, através do Espírito Santo. O pastor Márcio aqui, por exemplo, aqui no Deba, ele é o instrumento de Deus. Né? O instrumento. Mas vocês são o quê? Nós somos o quê? As ovelhas. Nós ouvimos, aqui tem palavra, aqui a Bíblia aqui é pregada de maneira verdadeiramente genuína. Isso é importante, amém? Amém. Quero agradecer a todos vocês. Vamos terminar? Ficamos de pé. Amém? Shalom Adonai.